Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 56/2023, que originou a tribuna livre. Requerimento 56/2023, do vereador Elisandro Fiuza, republicanos, em nome da Frente Parlamentar de Conscientização e Defesa dos Direitos Autistas, solicitando tribuna livre para o Centro de Autismo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Senhor presidente, senhoras vereadores e senhores vereadores, o vereador que o presidente subscreve nos termos do artigo 109, inciso 2º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requer a cedência do espaço da tribuna livre, no dia 13 de dezembro de 2023, para o Centro de Autismo, na pessoa da Ivonete Polidoro Pontalti, gerente do Centro de Assistência e Saúde do Círculo. O Centro de Autismo proporciona um atendimento integrado através da equipe multiprofissional da saúde para crianças de 1 a 8 anos de idade, com diagnóstico de transtorno do espectro autista, TEA, e suas famílias. O acesso é via Unidade Básica de Saúde, a UBS de referência. Caxias do Sul, 27 de setembro de 2023, 148 anos de colonização e 133 anos de emancipação política. Esse documento vem assinado pelo vereador Elisandro Fiuza Gonçalves. Era isso, senhor presidente. Convido o vereador Fiuza que conduza o representante do Centro de Autismo para ocupar a tribuna pelo tempo de até 20 minutos. Os baixinhos também. Ah, tá. Tá bem. Bom dia. Cumprimento o senhor presidente da Câmara dos Vereadores, senhor José D'Ambrós, demais vereadores aqui presentes. Agradeço o espaço cedido pelo vereador Fiuza. E também cumprimento a comunidade de Caxias aqui presente e os que nos ouvem via transmissão também. Embora o nosso assunto fosse o Centro de Autismo, né? Eu entendi que seria importante que a gente pudesse contextualizar em que situação o Círculo criou este Centro de Autismo, né, que hoje atende a nossa rede pública. Então, nós vamos apresentar aqui alguns slides contextualizando a instituição e os demais serviços que são destinados ao SUS, pelos quais hoje nós respondemos. Pode passar? Bem, os círculos operários nasceram no Brasil na década de 30, mas já viu em outros países também. Em cada lugar que nascia um círculo, ele levava o nome da cidade. Então, o nosso é Círculo Operário Caxiense, 89 anos, no ano que vem, 90 anos. E nasceu com o objetivo de prestar assistência à comunidade. Numa época onde não havia nenhum tipo de apoio, né? Então, a igreja criou os círculos operários no intuito de se ajudarem, de prestar assistência à cultura, alfabetização, profissionalização e saúde. Pode passar? Aqui nós temos uma foto lá do início, né, em frente à catedral. Pode passar? Algumas imagens da época, tinha inclusive coral, teatro e atendimento às crianças em creches. Então, a assistência social está no DNA do Círculo. Nós somos, por excelência, uma instituição que presta assistência à comunidade. O Centro de Assistência à Saúde do Círculo é uma das filiais do Círculo que foi criada para desenvolver todos os serviços em atenção ao SUS. Então, anualmente, nós sentamos junto com a Secretaria Municipal da Saúde e constituímos, através de um acordo de cooperação, os serviços que o Círculo Operário irá prestar no ano seguinte.
Então, nós temos como principal contrato, acordo de cooperação, a Prefeitura de Caxias do Sul, mas também temos acordo de cooperação com outros municípios, como Flores da Cunha, Farroupilha e Bom Jesus. Aqui nós temos uma imagem da nossa sede, que fica em frente ao Hospital do Círculo, e ali funciona o Centro de Assistência, uma área grande, e o Proface também, do qual nós iremos falar no decorrer. Então, nós vamos apresentar rapidamente os projetos para chegarmos no Centro de Autismo. Pode passar? Nós temos vários ambulatórios de especialidade. Os ambulatórios de especialidade são criados por uma necessidade que a Secretaria da Saúde trouxe, e eles têm como objetivo qualificar o atendimento nas especialidades da rede pública, reduzindo o tempo de espera. O paciente que for encaminhado para nós, para algum dos ambulatórios, ele tem aí a consulta, os exames, a avaliação com o anestesista, a avaliação com o cardiologista, a cirurgia, e depois ele é entregue, né, de preferência, curado. Esse o nosso objetivo, é prestar toda a linha de cuidado em saúde ao paciente. Aí, voltando ao trabalho, melhorando a qualidade de vida do mesmo. Um dos ambulatórios que nós temos é o ambulatório de urologia. Uma grande parte dos pacientes que nós atendemos são pacientes com cálculos renais e que aguardavam uma fila de espera de muito tempo para ir a Porto Alegre. Muitos perdiam o seu rim neste caminho, né, nessa peregrinação, e hoje nós conseguimos atender os pacientes com cálculo renal. Temos um ambulatório nas terças-feiras de manhã com um grupo de urologista. Pode passar? Também, aqui, mais uma imagem do ambulatório de urologia. Nós temos uma foto ali, a primeira foto, de que se fazia cirurgias muito grandes, né? Cortes enormes, para poder tirar o cálculo renal. E hoje, rapidamente, com uma pequena incisão e aparelhagem, né, de alta tecnologia, nós conseguimos fazer uma cirurgia com uma rápida recuperação. Então, nós estamos disponibilizando ao SUS uma tecnologia, né, de alta performance com um resultado adequado e rápido. Pode passar? Também temos o ambulatório de cirurgia vascular. E quem tem problemas com varizes sabe o quanto isso é dolorido e quanto incapacita muitas vezes a pessoa, né? Temos uma imagem aí, muitas vezes também acabam criando úlceras enormes nas pernas com dificuldade de cicatrização. Então, temos um grupo também, nas quartas de tarde, de vasculares, que atende os pacientes que necessitarem deste atendimento. Pode passar? Ambulatório de otorrinolaringologia. Pode passar? Aqui nós atendemos a área de ouvido, nariz, garganta, né? Temos também um grupo de otorrino que realiza as cirurgias de quem necessita. Ambulatório de ortopedia, mais focado em joelho, e pé e ombro. Também um grupo de especialistas nessa área, e realizamos as cirurgias dos pacientes encaminhados pelo SUS. Todos esses ambulatórios são regulados pela Central de Regulação do SUS. Nós abrimos as agendas, e quem agenda os pacientes é a Secretaria da Saúde. Pode passar? Também realizamos mutirões de cirurgias plásticas, né, funcionais, não estéticas, funcionais, cirurgias de oftalmologia e cirurgia pediátrica também. Depois nós temos toda uma área de diagnósticos por imagem, dentro da radiologia do círculo, exames... desculpa, eu me antecipei. Aqui o slide é referente à cardiologia. Temos uma cardiologista atendendo conosco, consultas, também os exames que são ali gerados, avaliações pré-cirúrgicas, porque muitas vezes o paciente tem indicação cirúrgica, mas não tem o acesso ao cardiologista para poder liberá-lo para a cirurgia. Então, temos o ambulatório de cardiologia também. Pode passar?
Saúde mental, temos o serviço de psicoterapia, onde atendemos 50 pacientes semanalmente, com sessões de psicoterapia. Uma grande parte dos pacientes até de mais idade, que nós temos recebido, em situação, muitos deles grave, de saúde, né, de depressão. E estamos aí para poder apoiar, porque a gente sabe que também a saúde do ser humano passa pela mente e pelo coração. Pode passar. Diagnóstico por imagem, então são exames que nós realizamos na nossa estrutura, na nossa radiologia, realizamos ali para os pacientes do SUS, em torno de 200 exames mensais, biópsias de próstata, tomografia, densitometria óssea, ecografia, ressonância, raio-x. Recentemente também realizamos cateterismo, angioplastia, cintilografia, né, em forma de mutirões também. E temos, né, o conhecido Proface, que é o serviço que atende crianças que nascem com fissura lábio-palatina. A gente tem a preocupação, primeiramente, de fazer essas crianças se alimentarem. Como a gente enxerga na foto, não é fácil amamentar uma criança que está com todas as estruturas orais comprometidas. Então, a nossa preocupação primeira é poder alimentar essa criança para que ela possa sobreviver. Pode passar. O Proface foi inaugurado em 2002, então nós temos aí 22 anos do Proface, né? Somos credenciados pelo Ministério da Saúde desde 2011, temos uma equipe multidisciplinar de cirurgiões, odontólogos, psicólogo, assistente social, pediatra, fonoaudiólogo, né? Uma equipe grande, porque a criança que nasce com fissura, ela precisa de atendimento, no mínimo 18 anos de atendimento. Nós temos crianças que nós atendemos, que cresceram e hoje são pais, mães, e trazem os seus filhos fissurados para serem atendidos. Nós atendemos 49 municípios do estado. Pode passar? Então, esse é o Proface, algumas imagens de como as crianças chegam e como a gente devolve elas para a sociedade reintegradas, né? Pode passar. Nós temos também um serviço de odontologia, funciona com 2 consultórios. O Dr. Cadori já teve a oportunidade de conhecer também a nossa estrutura. E todos os pacientes do SUS que entrarem na nossa estrutura de SUS são atendidos gratuitamente no serviço de odontologia. Pode passar? Algumas imagens só, né, do tempo que os pacientes ficam conosco, muito tempo, principalmente os de ortodontia. Pode passar. E chegamos, então, ao Centro de Autismo. O Centro de Autismo foi um pedido do poder público, né? E sabemos o quanto a Frente Parlamentar contribuiu para que isso também acontecesse, né? A comunidade caxiense, era uma solicitação da comunidade de Caxias que nós realizássemos alguma coisa que atendesse as nossas crianças autistas. Então, o Círculo aceitou esse desafio de criar um centro de autismo. Hoje, o nosso centro de autismo atende 80 crianças de 1 a 8 anos e somos... É o serviço inovador, e nós vamos explicar o porquê que nós inovamos, né? E estamos felizes com 1 ano de serviço. Em agosto nós fizemos 1 ano, porque a metodologia utilizada tem dado resultados positivos, né, na comunidade, e que tem inspirado outros municípios. Temos recebido outros municípios do Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul para conhecer o que é que nós estamos fazendo que tem dado certo, né? Pode passar, por gentileza? O Centro de Autismo funciona onde era antigamente o Plantão da Criança, na Rua Pinheiro Machado, São Pelegrino. Pode passar? Nós temos cada vez mais uma prevalência, né, de autistas. Em 2021, temos a cada 44 crianças que nascem, né, uma com autismo, então é um número extremamente grande. Pode passar? O nosso Centro de Autismo funciona com 4 pilares que nós descrevemos aqui.
Um deles, atendimento precoce. Nós entendemos que quanto antes nós conseguimos fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento da criança, melhor o resultado. Precocidade. O outro pilar, grupo, atendimento em grupo. Nós sabemos que a criança com TEA, ela tem muita dificuldade nas áreas de relações interpessoais. E nós aí expomos ela ao atendimento, ao convívio, à experiência interpessoal, para que ela possa se desenvolver na companhia de outras crianças também. Temos a necessidade, né, e é um requisito de que, ao mesmo tempo em que a criança está sendo atendida, os pais também estejam. No mesmo dia, no mesmo horário que as crianças estão sendo atendidas, os pais possam ser atendidos também. E ali, orientados, instruídos, apoiados, acolhidos, para serem os melhores terapeutas dos seus próprios filhos. E também temos uma equipe multidisciplinar formada por pessoas de várias metodologias, formações, especialidades e que atuamos de forma interdisciplinar. Pode passar, por gentileza? Essa é a nossa estrutura, né? Algumas imagens do centro e das salas de atendimento. Algumas atividades com as crianças, de horta, de alimentação. O autista, ele tem muita dificuldade na alimentação, ele é muito seletivo, e nós oferecemos aí um lanche terapêutico, que tem como objetivo exatamente facilitar a criança a conviver com alimentos diferentes, de textura, de cor, de sabores, e atividades também pedagógicas em grupo e com os profissionais diferentes. Pode passar. Nós atendemos, como eu falava, os pais. Ao mesmo tempo que a criança está sendo atendida numa sala, os pais estão sendo atendidos em outra sala. Os assuntos desenvolvidos no mês com a criança são desenvolvidos com os pais também, para que eles possam, em casa, dar continuidade ao trabalho que está sendo feito no Centro de Autismo. Durante 18 meses, a criança fica com nós 2 vezes por semana. Pode passar. Ganhamos esse ano, né? Fomos reconhecidos como primeiro lugar em melhores práticas da medicina do terceiro setor no estado do Rio Grande do Sul, né? O que, na verdade, nos incentiva muito a continuar, né, nesse trabalho e, quiçá, poder ampliá-lo também. Pode passar. Bom, esse é o nosso último slide, então, com alguns números ali de atendimentos, consultas. Realizamos de janeiro a outubro 3.700 e poucas consultas, cirurgias 352, exames 3.200, sessões de psicoterapia 1.300, sessões de fisioterapia 3.800, crianças em atendimento 80 crianças, e pacientes com fissura lábio-palatina, temos 900 pacientes em atendimento, porque, pelo que eu falava antes, são mais de 18 anos de atendimento. Pode passar? Creio que a gente falou. Só queria voltar e só complementar uma coisa em relação ao centro de autismo, que é um questionamento: por que as crianças ficam 18 meses? Né? Por 18 meses a criança vai curar do transtorno? Não tem cura, mas para que a gente possa rodar o número de crianças que tenham acesso ao atendimento na rede pública. Porque, senão, nós só conseguiríamos atender essas crianças, essas 80 crianças, por 5, 6, 10 anos, talvez. E se a gente consegue, em 1 ano e meio, trabalhar a criança, trabalhar os pais, vai sendo rotativo, vão vindo mais 80 crianças, né? Esse é o objetivo. Os pais sofrem, sabendo que em 1 ano e meio terão que sair do serviço, né? Mas, infelizmente, é um dilema difícil, entendemos, do serviço público, ou a gente dá um pouquinho para cada um, às vezes, ou dá muito para poucos. Então, a opção, junto com a Secretaria da Saúde, foi dar um pouco a muitos. Né? Temos hoje mais de 200 crianças aguardando na lista de espera para poder entrar no serviço.
Penso que era isso que eu gostaria de dizer rapidamente, né? Agradeço muito a atenção de vocês. Estamos à disposição se quiserem vir visitar o nosso centro de autismo ou se quiserem vir visitar o Proface e o centro de assistência, lembrando que ambos são serviços custeados pelo Círculo e destinados à rede pública, porque somos uma instituição, né, uma associação sem fins lucrativos. Temos isso como dever e como prazer de realizar da forma mais qualificada. Eu agradeço, então, a atenção de todos. Essa aqui é só para te falar. Tem uma outra que é para perguntas, mas essa é só para falar. Obrigada.